Essa luz aí não tem jeito não, mas que fica. Boa noite, professora Cristina. Boa noite, Gabriel. Nós estamos ao vivo, mais uma roda de conversa literária. Hoje nós estamos é, chamando esse encontro de rodas literárias na perspectiva histórica. Daqui a pouco nós teremos a participação do professor Carlos Justino. Hoje mais uma vez, com muita alegria, a participação da professora Cristina, que é doutora em literatura comparada, esse nome chiquérrimo, né? Literatura comparada. Este é o sexto encontro que nós estamos proporcionando para os estudantes que vão tentar aí as provas vestibular do Enem mais no final do ano. E daqui mais uns dias nós iremos dar também uma atenção especial para os estudantes que farão as provas também de vestibular dos colégios técnicos federais. E nós convidamos a todos e todas e todos para que participem conosco, mesmo aqueles que não podem estar presentes nas nossas gravações, mas que procurem as redes sociais, a minha rede social, daqui a pouco eu vou colocar como que vocês me encontram, tá? E é isso, nós queremos que vocês participem. Nosso trabalho, ele, antes de tudo, uma luta pelo direito à educação, o direito por toda a vida, direito que não acaba, direito de todos nós. Para este encontro de hoje, eu quero fazer um agradecimento, Cristina e Gabriel, especial para. Nós temos novidade, viu? Nós estamos inaugurando hoje uma, um apoio de 6 pequenos empreendedores que estão localizados aqui na região do bairro Jardim Industrial, em Contagem. São pessoas que estão aproximando dessa ação educativa, no sentido também de ajudar na divulgação desse trabalho e, através dessa ação, que mais pessoas tomem conhecimento desse trabalho que Uniquilombos Carolina Maria de Jesus já realiza aproximadamente há 2 anos. As pessoas que estão chegando para nos ajudar a papelaria EVA, proprietária Érica, barbearia, como nós falamos aqui nas periferias, né, salão ainda de beleza, ainda temos, mas no caso aqui é a barbearia do Dejaí, chama-se Do Corte, Ateliê Elisa Maria, Empório Barbearia, Araújos Lanches, Manus Lanches, Vilaça Computadores. Então, são esses os pequenos empreendedores, são localizados ali na rua Tiradentes, bairro Jardim Industrial. Gostaríamos também que vocês que irão nos assistir, que estão nos assistindo, também passe por esses comércios e visite o trabalho que está sendo feito por essas pessoas e agradecer essa ajuda tão importante desses parceiros. E também agradecer a pessoa do Gabriel, que está conosco toda quarta-feira, o grupo de extensão da PUC Minas, que é liderado, né, coordenado pela professora Sandra Maria de Freitas. Nosso muito obrigada por todos esses apoios e essa parceria tão potente. Bom, eu sei que a professora Cristina está ansiosa para este sexto encontro também. Quero dizer que eu estou aprendendo muito, estou muito feliz pelos resultados e pelo alcance deste trabalho. É, já houve momentos em que nós, equipe, né, Uniquilombos, quando temos a oportunidade de discutir, nós sabemos das dificuldades é, é, para os filhos trabalhadores e para os trabalhadores conciliar tempos de trabalho com tempos de estudo.
O nosso público são esses sujeitos, moradores de periferias, pessoas das classes populares que não têm o acesso à internet de qualidade que possa permiti-los participar desses encontros nossos. Por exemplo, nesse momento, às vezes a pessoa não tem condição, questão da internet, como eu estou falando, e também a questão do próprio aparelho, né? Às vezes em casa a pessoa só tem apenas o celular ou não tem um computador. Todos esses fatores juntos, eles são impeditivos, sim, para que as pessoas participem, mas o nosso trabalho, ele sempre será ressignificado no sentido de possibilitar que a pessoa, mesmo com todas essas dificuldades que eu acabei de dizer, elas possam participar de alguma maneira. Então, nós acreditamos que, mesmo com a dificuldade com a internet, o cursinho, por ser em aulas online, pode a pessoa, no momento que ela tiver condição, poder acessar as aulas e tirar alguma dúvida. E isso pode beneficiá-la de alguma maneira, principalmente aquelas pessoas que irão tentar uma vaga na universidade, né? Enfim, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então agora passar para o nosso tema de hoje, que é o período republicano, o pré-modernismo, tá? Bom, Cristina, eu, como sempre, com as minhas questões, a gente vai conversando, nós vamos estudando, nós vamos dialogando e nós vamos buscando trazer aqui temas e informações importantes para os estudantes. A primeira questão que que eu gostaria de trazer aqui para você é a seguinte, só situando um pouco. Primeiramente, quero situar. Nos encontros anteriores, nós falamos dos estilos de época desde o século XVI até o fim do século XIX. O pré-modernismo, podemos dizer que é também um estilo de época ou não? Boa noite, professora Magda. Boa noite, Gabriel, nosso parceiro fiel aí da técnica. E já agradecendo também aos novos parceiros, né, os empresários e empreendedores da região. Boa noite a todas, todos e todes. Então, Magda, respondendo a sua pergunta, o pré-modernismo não é um estilo de época. Hum, não é. E por que que você afirma que ele não é um estilo de época? Será que durante é, o meu ensino médio, acho que a literatura apareceu com mais. A gente aprende literatura todo o tempo, mas no ensino médio que a gente começa a prestar atenção num estilo, em outro, e a gente fica pensando que trata-se de um estilo de época. E por que que não é? Responde para mim, que eu tenho certeza que isso é uma dúvida de muitos estudantes, Cristina. Por que que não é estilo de época? Então, contextualizando, né, e trazendo de volta, recapitulando o que a gente já conversou aqui, desde, né, o conceito de literatura até a semana passada, quando nós conversamos sobre o parnasianismo e o simbolismo, vocês vão lembrar que os estilos de época, cada estilo tem os seus traços, as suas características em comum, né? Tem toda uma estética que move, que rege a escrita daquele período. Então, por isso que eles são chamados estilos de época, era a moda daquele, em determinado momento, né? Já o pré-modernismo, isso não aparece, né? Não tem essa, digamos assim, essa moda, esses traços em comum que regem o período, entende? Ele é um período de transição, na verdade, entre aqueles últimos movimentos literários, né, aqueles últimos estilos de época do século XIX, que nós tratamos, que foi
o realismo, mas principalmente já ali no finzinho, os dois movimentos poéticos, né, o parnasianismo e o simbolismo, para o século, para chegar no modernismo, né? Ele é considerado, assim, para efeito de estudo, entre 1900 ou 1902, alguns críticos, alguns estudiosos colocam o marco 1902 até 1922, que é quando é dado também o início oficial do modernismo no Brasil, né? Para efeitos de estudo, né? Eu sempre lembro isso, que esses cortes temporais são feitos para efeitos de estudo, para a gente entender didaticamente como essas coisas se passam, né? Mas sempre há aquela coisa que eu já falei do tudo junto e misturado, né? Exatamente. A gente considera o pré-modernismo como um período de transição entre os movimentos, né, do século XIX e o modernismo, que começa lá na semana de 22, que será o tema do nosso próximo encontro. Nossa, estou ansiosa também para esse próximo encontro. Então, mediante o que você acabou de nos explicar, eu tenho uma outra curiosidade também. O contexto histórico e social, nós já falamos, né? Que a literatura, ela, tanto é que este encontro a gente vai falar um pouquinho, nós estamos esperando o professor Carlos chegar, mas eu acho que você poderia tirar essa dúvida, se você, caso não consiga, a gente guarda isso para depois, tá? O Uhum, contexto histórico e social, ele tem a ver com essa transição? O que estava acontecendo no mundo e no Brasil nesse período? O tem que a sim, literatura Magda. contribuiu com esse contexto? Tem a ver, sim. E por isso que, né, é chamado esse período de transição. Porque nesse finalzinho do século XIX para o século XX, muita coisa começou a acontecer no mundo, né? Em termos assim, dos chamados, entre aspas, avanços tecnológicos, né? Surge aí o telefone, surge o cinema, a fotografia, Sim, existe uma explosão, né, das revistas, que até então era sim, um tipo de publicação que não existia. Nós já conversamos muito aqui sobre a questão dos jornais, né? Falamos sim, de vários dos nossos escritores aqui também como jornalistas. As sim, revistas não existiam, então as revistas de variedades passam a existir. O automóvel, né? Vai acontecendo essa grande transformação no mundo, né? E, é claro, vai acontecendo também transformações econômicas, né? Ali o capitalismo, ele também começa a dar uma guinada, né? Para o formato dele de capitalismo financeiro, né? Não só industrial, que começa ali na Revolução Industrial, que a gente já falou também, mas no formato dele de capitalismo financeiro. Então, todas sim. essas transformações vão ter um impacto muito grande, como sempre, nas artes, né? E no mundo começam a aparecer os chamados movimentos de vanguarda, nesse momento aí, né? A gente está vivendo um período chamado Belle Époque, né? Bela Na época. Europa. Bela época. Isso. No Brasil tenta-se imitar essa bela época, mas, como Uhum. sempre, a gente tem problemas muito graves, muito sérios, que Estruturais, estruturais, desigualdades. então, que retiram essa característica, né, de bela época, né, do período. É um período bem duro e bem difícil, porque como a gente conversou já várias vezes, lá em 1888 se dá a abolição da escravatura, né? Em 89 a proclamação, o golpe, né? Chamado Proclamação da República. Então, isso tudo aí tem um impacto muito grande na sociedade,
e em todos os aspectos, né? Não só nas questões políticas, mas econômicas, né? E sociais em si. Então, outros problemas vão surgindo ao lado desses que já foram causados ali pela abolição, né? E pelo golpe da República. E aí, nesse momento, os escritores brasileiros, né, aí eu já estou falando nesse contexto aí, né, brasileiro, a Obrigada. gente está vivendo o início ali do século XX, a gente ainda está vivendo a ditadura Floriano Peixoto, né? Nossa. É, Uhum. ali a década de 90 e tal, e o iníciozinho a gente ainda está vivendo ali a ditadura Floriano Peixoto. Então, os escritores eles se colocam a pensar, né, que Brasil que era aquele, né, e isso vem à tona principalmente, né, que Brasil é esse quando acontece a Guerra de Canudos, no final, do século XIX, né, em 1898. Uhum. A Guerra de Canudos foi um conflito muito sangrento, no interior da Bahia, provocado pelos latifundiários, né, e o governo federal, no caso Floriano Peixoto, contra uma comunidade de camponeses, liderados por um cara chamado Antônio Conselheiro, né, que se dizia um beato, um profeta, e que ele organizou essas pessoas em torno dele, mas eram pessoas muito pobres, né? Exploradas pelos latifundiários e tal. E aí ele organiza essas pessoas e faz uma comunidade que seria assim nos moldes socialistas, né? E aquilo assusta, porque tudo é de todos, né? Não existe compra e venda, não existe lucro. Tudo é de todos, né? O que é produzido é dividido igualmente, entre toda a comunidade. E aquilo ali assusta os latifundiários locais, né? Os grandes fazendeiros. Eles denunciam o Antônio Conselheiro. E aí o governo se vê compelido a mandar tropas para prender o Antônio Conselheiro. Só que essas tropas não têm sucesso. E aí começa um conflito, uma guerra, que termina com a destruição do Arraial de Canudos. É incendiado, né, bombardeado, incendiado e todos morrem. Isso não é filme, isso é real, infelizmente é histórico, né? Isso É, até foi para as telas, mas isso tem realidade, né, Cristina? isso foi Professora para as Cristina. telas, virou filme, mas isso é verdade. Então, o que que acontece? O, um escritor chamado Euclides da Cunha, né, que era jornalista, ele recebe a incumbência de ir cobrir esse conflito. E só que quando ele chega lá, o Euclides da Cunha era um cara assim, muito imbuído daquelas teorias que nós falamos, do positivismo, achava que o exército, né, estava certo, aquela questão da ordem, do progresso. E quando ele chega lá, ele se depara com uma realidade que era completamente desconhecida do restante do Brasil, né? O interior do Nordeste, o interior da Bahia, onde existia seca, né? Onde existia uma condição geográfica assim inóspita, né, no interior, o Alto Sertão baiano é uma região semiárida, né? Então ele ficou Sim. muito impressionado como que aquilo tudo estava acontecendo, a resistência daquelas pessoas e como que a covardia do exército brasileiro, né, em cima daquelas pessoas lutando sem armas. Eles lutavam assim com pau, pedra, com o que eles tinham, né? Porque o exército tinha fuzil, tinha metralhadora e, inclusive, no fim, levou canhões, né? Foi aí que conseguiu destruir o arraial. Então, ele
ele escreveu isso tudo num livro chamado Os Sertões. Os Sertões é um livro bem difícil de ler, porque, como a gente falou também no encontro passado, aquele modelo linguístico, né, que o parnasianismo tanto gostava, ainda estava vigorando, né? Todo mundo aqui Nossa, lembra que todo mundo dicionário na mão. todo mundo dicionário na mão. Então, o Euclides da Cunha era um cara muito culto, né? Acreditava muito nesse modelo linguístico. O livro dele é muito rebuscado, é um livro difícil de ler, mas não é impossível, né? E para fins assim do Enem, o que é sempre cobrado não são trechos dos sertões, mas que os alunos conheçam pelo menos como que ele se divide, a estrutura dele, né? Bacana Então, isso. ele tem ele é dividido em três partes. A primeira parte chama a terra, a segunda parte chama o homem e a terceira parte chama a luta. Então, ele é onde ele vai narrar todo o conflito. Primeiro, ele começa contando o cenário, né? Mostrando tudo como que é ali o interior do Nordeste, lá o interior da Bahia. Depois, ele fala sobre os moradores desse local, que eram os sertanejos. Os sertanejos, assim, vale dizer, são pessoas miscigenadas, né? Ali está o cruzamento das três raças que nos formam, né? Existe uma mistura forte de indígenas, negros e brancos, né? Então, os sertanejos são essa miscigenação. E depois ele vai falar sobre a luta, ele vai narrar tudo. Nessa parte aí o livro se transforma num documento histórico, né? Porque é a partir do relato do Euclides da Cunha que a gente teve notícia, registro disso. E aí eu lembro lá a função da literatura, a função de registro histórico, né? Que a gente conversou no nosso primeiro encontro para o Enem. Exatamente. Ele é um registro histórico, além de ser um registro geográfico e antropológico, né? Ao mesmo tempo, porque é geográfico porque quando ele trata ali da terra, né? É do ambiente onde se passa a narrativa, e antropológico porque ele vai descrever as características daquelas pessoas, daquela região, naquele momento, naquela época, né? Então, é importante saber da existência desse livro, né? Ele é um marco, assim, é uma virada na literatura brasileira, né? Porque ele tem esse diálogo muito forte com a história, né? Ele é literatura, mas também é história. No mesmo ano de lançamento do Sertões, né, do Euclides da Cunha, aparece também um livro muito diferente, que é o Canaã, do escritor Graça Aranha. Então, Graça Aranha. então presta atenção, gente. O Euclides da Cunha trata de problemas localizados na região nordeste do Brasil, né, trazendo a figura do sertanejo fora daquele contexto lá do romantismo, né? Não é mais aquela coisa idealizada que teve lá no romantismo. Já é trazendo outras características, né? A dificuldade da vida daquelas pessoas. O Graça Aranha traz no livro dele, chamado Canaã, mais esse é totalmente ficcional, mas ele traz também um registro histórico no momento que ele toca na questão da imigração alemã para o Brasil. Uhum. A gente sabe que com é, a abolição da escravatura, vários imigrantes europeus vieram para o Brasil, né? Um grande número, uma grande massa de imigrantes italianos, mas também um grande número de imigrantes alemães, né? Vieram para fazer essa ocupação no interior do Brasil, né? Uma boa parte foi para o sul
para Florianópolis, para o Rio Grande do Sul, né? Ali a região de Santa Catarina, né? Ficando Florianópolis, Blumenau, Joinville, e outra grande parte foi para a Serra Gaúcha, mas também teve um pedaço significativo que ocupou uma parte do Espírito Santo, que é onde se passa a narrativa do Canaã, né? Então, o que que ele vai é, ali também o Graça Aranha ainda com um estilo, né, um português ainda muito ligado àquele modelo linguístico lá do século XIX, mas já com um pezinho assim querendo se libertar dessa amarra linguística. E aí ele vai trazer essa novidade de trazer um grupo que ainda não era pensado dentro da sociedade brasileira, né? O imigrante europeu. Também um livro absolutamente novo nesse sentido, né? E aí, mais para frente um pouquinho, aparece o Monteiro Lobato. Não é o Monteiro Lobato propriamente do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que a gente está discutindo aqui, mas o Monteiro Lobato com livros adultos, né, para o público adulto. O Monteiro Lobato também vai trazer uma outra figura, né, formadora da sociedade brasileira, que está presente na nossa sociedade, enfrentando também problemas, que é o caipira do interior de São Paulo, né, o chamado caboclo do interior paulista, né, que seria também um homem miscigenado, uma mistura ali de indígenas com negros, né? A princípio, o Lobato vai construir equivocadamente a figura desse caboclo como um cara indolente, preguiçoso e tal, né, que não queria nada com a vida, e é por isso que ele atrapalhava a vida dos patrões e a economia local. Mas depois ele ainda é muito preso também àquelas mesmas teorias que a gente já conversou do determinismo, da eugenia e tal, do racismo, mas depois ele revê essa posição, se retrata e fala que não, que o Jeca, que ele cria a figura do Jeca Tatu, né, que fica famosa no livro Urupês. Ele fala, não, peraí, eu vou me retratar aqui. Na verdade, o Jeca Tatu, ele não é isso, um cara indolente, preguiçoso, porque ele quer. É porque ele encontra problemas na região onde ele vive de sanitários, problemas de saúde pública, né? Então, uma vez acometido de várias doenças causadas pela falta de condições sanitárias, ele fica assim, né? Cheio de problemas e tal, não é que ele queira ser assim, né? Ele desperta para isso por causa de médicos sanitaristas que começam a visitar aquela região e identificam essas endemias, né, locais, como verminoses, febre tifoide, essas coisas. Então, o Monteiro Lobato ele se revê, né? E atribui essa situação às questões sanitárias. Aí já levanta um outro ponto, né? A situação também do interior do Brasil, também relegada a condições miseráveis, né? Não só lá no Nordeste, mas cá também no interior paulista. E aí, ainda a gente tem entre eles, né? Aí eu falei na prosa, e como vocês estão percebendo, cada um fala de um assunto, já não é mais aquela característica das outras escolas que nós vimos, né? Que tem os mesmos traços e tal, mudam os personagens, mas assim, o formato, a fórmula é idêntica, né? Para todos. Quem se distancia um pouquinho disso, como a gente conversou, foi o Machado de Assis, mas até ali o romantismo e tal, e outros autores realistas, como nós vimos, principalmente no naturalismo, eles escrevem todos dentro daquela fórmula, daquele formato. Aqui nesse período de transição do pré-modernismo, a gente está vendo que cada um está escrevendo
o assunto que lhe interessa, né? Que lhe satisfaz tratar naquele momento. Muito em função né, dessa coisa, não vamos rever as nossas posições dentro desse país, né? Que vive ali a chamada República Velha, né? Vem da ditadura floriana, mas depois ela encerra, começam os governos civis dentro da chamada República Velha ou República Café com Leite, né? A gente ainda vai encontrar na poesia também uma poesia super diferente, que é a do Augusto dos Anjos. Augusto Né? dos Ele Anjos. é um poeta paraibano. A poesia dele é totalmente diferente. Ele só publicou um livro em vida, chamado Eu e Outros Poemas, mas ele tenta fazer uma fusão. Vocês lembram também que eu falei que assim os traços simbolistas parnasianos ainda vão estar fortes, né? Ainda vai ter uma galera que está mexendo com isso, principalmente a elite carioca, né? Vai estar ainda muito dentro disso. Aí o Augusto dos Anjos, ele se contrapõe totalmente. Ele pega, assim, alguns traços, assim, do cientificismo da época, né? E refaz totalmente usando se aproximando um pouquinho da estética simbolista, né? Então, a poesia dele não tem nada igual no cânone literário brasileiro, né? Ele é um cara único, ele fica sempre solitário, né? Assim, nesse período, porque não teve nada parecido, nada igual com o que o Augusto dos Anjos fez, né? É uma poesia ainda com metrificação, mas não tem nada a ver com o parnasianismo. Em essência não, se aproxima um pouquinho do simbolismo, mas já não tem aquela coisa da musicalidade, da sinestesia que a gente falou no encontro passado. E aí, por fim, né, eu deixo para falar do meu autor predileto, né, uma das grandes paixões da minha vida, que é o Afonso Henriques de Lima Barreto, né? Foi o tema do nosso Lima primeiro Barreto. encontro, né? Em janeiro de 2022, exatamente. Isso, porque nós Foi. estamos no sexto encontro para o Enem, mas esse, na verdade, é o nosso nono encontro no Uniquilombos, É, né? exatamente. Nono Então, encontro. o Ô, Lima professor, Barreto, pois não, pois não, desculpa. Magda, pode Pode falar. continuar, pode continuar. O Depois eu Lima falo. Barreto, ele vai trazer também questões muito, como vocês estão prestando atenção, esses autores todos trazem questões sociais, né? Eles questionam esses problemas sociais, né? E a história também, porque é como se eles indagassem tudo que veio atrás, né? E o Lima Barreto vai se destacar muito porque ele vai fazer isso de forma muito veemente, de forma muito forte. Então, ele vai se voltar para todos os problemas que acontecem no Rio de Janeiro, né? Na formação dos subúrbios cariocas. A gente conversou muito isso quando conversou sobre a Clara dos Anjos, né? Ele vai falar da burocracia do Estado, né, de todo um aparato burocrático feito para excluir os pobres, né, as pessoas negras, pobres, marginalizadas. Então, o Lima Barreto ele vai se destacar muito, muito, muito dentro desse período, né, com uma obra imensa. São 17 volumes, né, o total da obra dele, entre romances e contos, e mais uma imensa produção jornalística, né? Ele é um dos autores mais importantes no Brasil, né? Entre os nossos escritores, e com um diferencial. Como eu falei, esses outros três escritores, né? Grandes escritores, Euclides, Graça Aranha e Monteiro Lobato, mas ainda muito presos ao código linguístico, né? Do século XIX. O Lima, na sua imensa rebeldia, ele já
tenta se desvincular disso. Ele não só tenta, como ele consegue. Ele traz uma linguagem coloquial, né, para dentro do texto, porque ele pensa, se eu estou escrevendo sobre discriminados, marginalizados, né, eu não posso trazer isso numa linguagem tão rebuscada, tão certinha. Eu tenho que Inacessível muitas vezes, né? inacessível. Eu tenho que trazer do jeito que as pessoas falam. E aí ele pagou um preço muito alto por causa disso, né? Ele foi tido como um escritor, um mau escritor, um escritor desleixado, e mais, ele ousou enfrentar aquele grupo lá, elitista, que ainda era parnasiano, né? Ali ainda nas primeiras décadas do século XX, né? Ele enfrentou essas pessoas com muita rebeldia, né? Ora com essa veemência, né, toda, ora com muita ironia, muito humor, mas sempre ali no enfrentamento. Ele dedicou a vida toda dele a esse enfrentamento. Para efeitos do Enem, é sempre destacada como a obra máxima do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é justamente uma crítica aos românticos utópicos, né? Ali a figura do Policarpo Quaresma é um homem, um major, né? Aposentado do exército, que ama loucamente a pátria, que acredita piamente, né, que o Brasil é o melhor país do mundo, o melhor lugar, que aqui tudo é melhor do que os outros países e tal. E aí ele era fã do Floriano Peixoto, né? Acredita que ele era um excelente governante, até que ele descobre que aquilo tudo que ele pensava não era daquele jeito. E ele se revolta ao ponto de escrever uma carta para o Floriano Peixoto, acabando com a raça dele. E o Floriano manda prendê-lo e executá-lo, né? Daí o título, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Uhum. Policarpo Quaresma, ele lembra muito o Dom Quixote, que nós já falamos também lá no início, Também. quando nós falamos ali, né, da Renascença e tal, já apontando, né, ali na Idade Média e tal, para as primeiras obras e tal, falamos da Renascença, né, e o Don Quixote brincava com a coisa dos cavaleiros andantes da Idade Média, né? Aí o Lima Barreto faz uma mistura no Policarpo Quaresma, né? O Major Quaresma, ele é uma mistura né, desse cavaleiro andante medieval, né, com um romântico desvairado dali do século XIX, né, assim, do meio Gonçalves Dias, né, como a gente conversou lá sobre o romantismo, né, era aquela paixão pelo Brasil, pelas matas, pela natureza e tal. O Quaresma, ele é uma mistura disso aí, né, e se dá muito mal. No fundo, né, é uma metáfora, o Lima Barreto quer dizer, isso que esse país que está aí faz com as pessoas, né? Faz com os seus filhos. E ele estava sempre, né, nesse questionamento. A gente viu a Clara dos Anjos trazendo ali as questões relativas ao feminino, né? A condição da mulher jovem e negra naquele período, né? Moradora dos subúrbios, expostas a toda sorte de violência, né? Ele traz também o Isaías Caminha, também um jovem, né? Um jovem negro na capital, né? Que vai estudar na capital e simplesmente é esmagado, é destruído ali por todo aquele aparato, né? De uma capital excludente, como era o Rio de Janeiro. Ele vai trazer também a questão das reformas urbanas, né? Eu falei no encontro passado. Ele vai se contrapor a essas reformas feitas pelo governo republicano, né? Da destruição
da parte antiga do Rio de Janeiro para o que eles chamaram de modernização da capital, né? Abrir a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, e isso custou não só a derrubada de casas, como a vida de pessoas também, porque houve confrontos durante essas derrubadas. É o Lima Barreto que vai registrar, né, nos seus textos a questão da revolta da vacina, que a gente vai aprender que era o pessoal que se revoltou contra a vacina, não, o negacionismo foi outro, né, mais lá para frente, na gripe espanhola, na questão da febre amarela, a revolta da vacina se deu porque a vacinação foi usada como desculpa para tirar as pessoas de onde elas moravam e derrubar a casa para poder passar a avenida. Então, essas pessoas eram pessoas negras e pobres que precisavam viver ali naquela região, porque dependia dos trabalhos delas, eram ali, né, naquele entorno, e elas sabiam que se fossem jogadas para os locais mais longe, como eles projetaram, né, tirar e levar as pessoas para o subúrbio, simplesmente jogar lá a própria sorte, né, subúrbios aí entendendo-se como locais mais, né, no entorno da cidade, elas se revoltaram, né, e elas foram para o embate. Claro que saíram perdedoras, né? A organização foi feita em sua maior parte por mestres capoeiristas que enfrentavam o aparato policial, né? As forças de segurança, mas infelizmente foram derrotados, né? E as casas foram derrubadas e ninguém foi vacinado. A Ô, gente, a gente Cristina, aprende. Oi, boa noite. Eu cheguei boa atrasado noite. aqui, mas estou Chegou em gostando, tempo, chegou em Chegou a tempo, ser, Carlos. tô Boa total. gostando. noite, Boa bem-vindo. noite, professor Carlos. Eu estou vendo aqui o seu relato, muito Aham, bacana. Eu costumo dizer para os meus meninos, porque esses movimentos. O Lima Barreto ele era extremamente revolucionário na época, né? com certeza. Muito, né? E Muito. aí eu sempre falo com os meninos que não está muito distante do fim da chamada Lei Áurea, né? Uhum. 1888. Aí eu falo com eles que a situação do negro, em muitos casos, depois do fim, vamos dizer, oficial da escravidão, ela ficou pior do que durante o período da escravidão, porque eles foram completamente. Porque antes, como escravo, eles ainda tinham uma terrinha, moravam na senzala, né? Quer dizer, uma condição de vida muito abaixo de subhumana. Só que Uhum. quando ele é, entre aspas, livre, ele vai ser completamente excluído da sociedade. Porque ao antigo dono de escravo, feche para mim, por favor, ele acaba sendo, para esse proprietário, era inadmissível empregar esse escravo, esse ex-escravo. Uhum. Né? E vem a chegada ali, já tem muitos imigrantes e tal. E aí vai para o subúrbio. Aí tem a revolta da vacina, como você estava falando aí. Daí vai nascer os morros mesmo no Rio de Janeiro, né? O início da formação das favelas, né? Isso, professor Carlos. Nesse Exatamente. período, eu estou certo ou não? O meu Não, raciocínio. exatamente, exatamente. Esse pessoal, os que sobraram, né, porque foi um movimento bastante violento, né? Durou alguns dias e tal, a revolta da vacina. Os que sobraram, eles realmente ocuparam os morros,
como uma forma de não perderem os seus trabalhos, porque eles dependiam eles faziam pequenos serviços, né? Eles dependiam de viver ali, naquele entorno, naquelas ruas, e aí eles foram ocupando os morros, que eram os morros mais próximos, né? Tanto que um dos primeiros morros a ser ocupado foi o da Providência. Já havia alguns remanescentes, né, vindos das fazendas e tal, já morando lá, e esse pessoal que morava nas casas antigas, que foram derrubadas, eles também se incorporam, mas nem todos conseguiram viver lá e realmente foram ocupar os subúrbios, né? Mas todos vivendo em condições precárias, né? Em submoradias mesmo, casas, começam a ser construídas essas casas de madeira, né? De materiais bem aquém mesmo, que dá origem às favelas, às comunidades, né? É muito triste isso. E o Lima Barreto traz toda esse drama, essa complexidade para os textos dele, né? Para os textos não só literários, mas os textos jornalísticos. O Lima Barreto trouxe também um outro movimento que é pouco conhecido da gente, e eu só conheci quando estudei a obra dele, que é a Revolta dos Sapatos. Ela foi um pouco mais para frente, a Revolta da Vacina foi em 1904, né? Ela passa para os livros de história de uma forma equivocada, graças né, aos republicanos, graças né, aos positivistas, ela passa de uma forma equivocada, como a gente estava falando aqui, e tem a Revolta dos Sapatos, que poucos historiadores citam, né? Há pouco tempo é que começa a ser retomada essa história da Revolta dos Sapatos, que ocorre também pelo mesmo motivo de exclusão. 2 anos depois, lá, né, já a avenida aberta e tal, gastaram horrores de dinheiro, né, foi durante o governo Rodrigues Alves, né, é um dos primeiros presidentes civis da República Velha. Eles baixam um decreto proibindo as pessoas de andarem descalças ou de tamancos no centro chique, né? Nossa. A intenção era transformar essa parte ali do Rio numa Paris, né? Tanto que eles tentam, abrem a avenida muito larga, imitando as avenidas de Paris. Aí baixa o decreto. Quem que andava descalço? Os pobres, né? Os negros, Os negros, os não por acaso, mestiços, né? Os não por mestiços. acaso. E como eu falei, era ali onde eles desempenhavam o trabalho deles. Então, eles se revoltam. E aí também, novamente, as forças de segurança vêm com muita violência. Lá no Isaías Caminha, o Lima Barreto, né, nas recordações do escrivão Isaías Caminha, ele narra a revolta dos sapatos, e foi uma coisa medonha, porque eles vinham a cavalo e o pessoal a pé. É assim, completamente desigual, né? Eles resistiram com o que tinha, né? Com pedaço de pedra, com pau, com galho de árvore, mas não teve jeito. Foi esmagado também e, né, o decreto vigorou, as pessoas passaram a andar, né, os descalços eram tirados do centro, né, para fazer cumprir a lei. Ô, Muito Cristina, triste isso, né? eu quero primeiramente cumprimentar o professor Carlos Justino, que entrou, já está conosco aí. Agora que eu vou ficar mais caladinha, escutando vocês. Mas olha para você ver, só destacar é, isso que você acabou de dizer, desses decretos, essa proibição, né, Uhum, desses sujeitos transitarem com liberdade, com acesso livre pela cidade. É uma coisa que não acontece mais, né, de uma formalizada, mas o comportamento que nós vivenciamos na nossa sociedade
nos remete a esse passado não muito distante e nos demonstra que o preconceito nesse país e a discriminação dos sujeitos pobres, e quero reafirmar, não por acaso, pretos e pardos, é algo institucionalizado pelo Estado. Há uma institucionalização desse racismo, desse preconceito. No momento que você cria um decreto que proíbe as pessoas de transitarem com liberdade, você está formalizando essa diferença. Então, relembrando assim, o que a nossa querida escritora Djamila Ribeiro, né? É uma autora contemporânea, mulher intelectual negra, ela vem falar que o lugar de fala, por exemplo, né, que você falou, que citou também, do escritor Lima Barreto, e tudo que eles dizendo também que Lima Barreto era um homem altamente culto, mas ele entendeu, né, as maldades desse sistema de tentar uma forma de escrita de uma maneira que as pessoas, principalmente das classes trabalhadoras, não teriam acesso. E é uma forma também de dominação, é uma forma também de exclusão social. No encontro anterior, nós já estamos problematizando, nos encontros anteriores, nós já víamos problematizando essa questão dentro da literatura. A forma como você está nos apresentando, debatendo conosco nesses encontros, viu, professor Carlos? É uma coisa que o cursinho no Quilombos também tem essa perspectiva de discutir todos esses conteúdos que nós estamos aqui no trabalho, não apenas propedêutico, mas um trabalho também de esclarecimento, de debate acerca de uma educação antirracista, exatamente demonstrar que através das nossas falas, da nossa experiência literária, histórica, como professores, historiadores, pesquisadores, que tudo tem uma visão de mundo, uma concepção de que as pessoas acreditam, né? Olavo Bilac, lá com o seu positivismo na literatura, uma literatura mais crítica, como o Lima Barreto, e que bom que o autor aí, que você até... Eu estou tão envolvida no assunto, até estou esquecendo aqui o nome, esse que você acabou de dizer. Não é o não é Euclides, não. É o outro que falou a respeito. Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, é esse mesmo, Monteiro Lobato. Com essa questão de trazer uma figura mais assim, ingênua do trabalhador, com poucos. Eu arriscaria dizer, e me perdoe as pessoas que estão nos assistindo, até com um certo preconceito. Eu fico muito satisfeita de saber que ele, em vida, ainda teve tempo de rever essa postura em relação a esses sujeitos. Porque Sim. Também, não por acaso, a maioria das pessoas que são descritas como sujeitos que têm pouca condição intelectual, de poucas contribuições na sociedade, é a população mais pobre. É o sujeito periférico hoje, é o sujeito das camadas populares. E a gente quer, mais uma vez, também dizer para esses estudantes a importância de nossa formação, a importância de uma boa educação, de termos o direito de assistir aulas como essa que nós estamos tendo a oportunidade aqui, e desconstruir muitas coisas que nós ainda temos presente nos nossos livros didáticos, a visão de mundo de muitas pessoas que vão passar essas informações da maneira que eles querem que nossos estudantes aprendam. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo, um trabalho preparatório, mas também
uma desconstrução de todo o arcabouço de temas e assuntos que é demonstrado da forma como as pessoas querem que seja demonstrado para as pessoas. Eu nunca ouvi, professora Cristina, falar, não sei se o professor Carlos, sobre a questão que você falou da questão das Revolta dos vacinas, sapatos? revolta dos sapatos, Sapato. Ó, uma Cristina, novidade para mim, Pois não, nunca professor ouvi. Carlos. Cristina, tô olhando aqui, quando você falou, eu fui procurar aqui as revoltas durante a República Velha. Uhum. Aí eu coloquei assim, revolta dos sapatos na República Velha. Não achei. Pois é. Eu achei Nunca aqui ouvi. da chibata, né, Sim. da vacina, Aham. chibata 2010, aí vem Exato. outras, cangaço, revolta de Juazeiro, Forte Uhum. Copacabana, que é muito falado, revolta Sim. Sim. paulista, coluna Prestes, revolta armada, Revolução Federalista, mas não aparece a revolta do sapato. Pois é. É Eu porque a também, para primeira. mim, é novidade. Eu sou professor de história há 36 anos, hein? Pois é, Exatamente. professor Carlos. A primeira, né, tirando a Guerra de Canudos, né, seria Uhum. as urbanas, né, seria a da vacina. Aí, em 1906, acontece a dos sapatos. Em 10, a da chibata, que é 1900, uma. a do 10, sapato foi em 1906? 1906. A da chibata é interessante também destacar, liderada pelo marinheiro negro, né, o João Cândido, contra os oficiais da Marinha, né, porque os marinheiros negros, né, que serviam nos navios, que faziam só o trabalho pesado, né, eles E não se não podiam reclamar de fizesse, tomava nada. chibata, né? Exato. E aí o João Cândido libera, o João Cândido também né, ele tem um fim trágico, né? Ele é morto, mas também veio aí uma mudança dentro dessa questão, né? O castigo da chibata acaba aí por conta da revolta, né? Não que eles tenham sido vencedores, mas pelo menos isso mais para frente acabou, né? Essas outras revoltas que você falou, professor, elas acontecem mais para frente, já na década de 20, né? É, é, Você é. podia falar um pouco mais para a gente da República Velha, que eu acho um período interessante, pouco estudado no Brasil, né? É, A gente, não é, é até bem estudado, bobo. Estuda no 7º ano, depois no ensino médio. Só que fala muito desse período, né, dessas revoltas internas aham, e o paralelo também da situação do Brasil no contexto mundial, porque aí vai entrar também durante essa República Velha a Primeira Guerra Mundial, né? Revolução exato. Russa. Uhum, Então, quando a gente vai falar desse período, a gente faz toda essa miscelânea, né? Mas isso, é um período muito conturbado, né? E ao mesmo tempo de meio que de identificação do Brasil como país, né? Porque o Brasil praticamente estava iniciando ainda o processo de país, né? Se uhum, consolidando e tal. sim. É um período muito rico, muito rico. E Uhum, ao mesmo tempo iniciava ali a formação do Partido Comunista, com a coluna Prestes, o aham, movimento do sindicalismo que crescia, que depois vai ser barrado com o governo Vargas, né? Vai ser exato. e aí o governo Vargas faz um conchavo com esse sindicalismo e tal. Mas Uhum. é um período bacana, um período bacana sim, né? De rico de estudar, porque de bacana, de belo mesmo também, muito Tinha pouca Tem coisa. nada. nada, né, professor? Pois você falou a Revolução Russa e tal. Antes disso, um pouquinho, os movimentos anarquistas, né? Inicialmente, o Lima Exato. Barreto se identifica como anarquista, né? E depois, quando acontece a Revolução Bolchevique,
ele se diz um socialista, né? Um bolchevique, e ele morre como tal, né? Se dizendo um homem socialista. E aí eu acho isso muito bonito, né? Ele vai até É, o fim da vida se dizendo um homem socialista, apoiador da Revolução Bolchevique, né? De 1917. E de é fato, muito legal. Aqui, deixa eu falar para vocês. Vocês já viram um documentário que foi baseado no livro do Eric Hobsbawm, um documentário chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos? Não, não, professor, mas eu gosto Gente, muito do Eric não, Hobsbawm, adoro. eu gente, também. é maravilhoso. Onde nós Vou podemos assistir, encontrar, professor Carlos? YouTube, No YouTube. vou YouTube? assistir, professor. Obrigada pela dica. Aqui ele faz uma análise sensacional, porque ele pega pessoas assim do anonimato e ele vai fazendo assim é só em gravura, fotografia e música. E o Nós que aqui estamos por vós esperamos é um cemitério. Uhum, Oh, mas é de Hum, arrepiar, é de chorar. É é uma boa. todo em preto e branco. Eu uhum. já passei esse documentário várias vezes para os meus alunos. Depois vocês dão uma olhada, acho que traz muito esses assuntos que nós estamos Desenvolvendo discutindo, aqui. sabe? É muito lindo, é muito lindo. O, E pro- o, triste, Ca- e o triste. Carlos, seria é Hum. bom que o pessoal que irá nos assistir ou está assistindo ter esses informes e depois, se você conseguir baixar, disponibilizar E no grupo lá do nós cursinho, podíamos fazer numa comentar. roda de conversa esse documentário. Num dia, Sim, a gente vê o podemos. documentário. E aí, depois do documentário, aí numa outra aula, mas aí teria que ser bem assim, tipo, a gente assiste hoje, ou então a gente assiste separadamente e já marca a conversa Exatamente. nossa, a rodada de Uhum. conversa. Agora, seria interessante também se desse para a gente assistir junto, que de repente a gente para algumas coisas, faz um comentário aqui, um comentário ali, mas o Uhum. documentário Exatamente. não, é lindo, é lindo, é lindo. Aí vale Mas muito a pena, porque o pessoal, né, tem às vezes pouco tempo o Eric para Hobsbawm, leituras. ô, Cristina, ele é Ele, referência, né? Sim, adoro. Na história mundial, né? O cara Sim, professor. Eu e já é bem usei, contemporâneo, né? então, utilizei muito nos meus trabalhos. Muito. Inclusive, Eric Robesbal, eu gosto demais, né? E todo o pessoal da História é, Nova, os historiadores da História Nova, que permitem que a gente entenda a literatura também, né, É, como história. não dá para você estudar literatura sem conhecer um pouco da história e vice-versa, né? É verdade. exatamente. Ô, gente, olha, eu não quero que vocês fiquem dando spoiler agora, não, tá? Porque foi muito difícil reunir vocês dois aqui e está sendo muito bom a presença dos dois. E, professor Carlos, nós temos novidades hoje. Nós estamos aqui com 6 pequenos empreendedores, tá? Nós já estamos caminhando também para o final. Agradecer a participação deles, são empreendedores aqui da região industrial do professor Carlos. EVA Hum, Papelaria, Dejaí do Corte, Barbearia, Ateliê Lisa Maria, Empório Barbearia, Araújos Lanches, Manu Lanches, Vilaça Computadores, Rede de Apoio de Pequenos Empreendedores da região industrial. Bom, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês dois, mas eu sei que vocês têm atividades para amanhã cedo, eu também. Eu vou já indo para o encerramento, já deixar o convite com vocês para estarem conosco na próxima quarta. Se o horário de 20 horas não for possível para vocês, nós podemos fazer um pouquinho mais tarde, que eu sei que é difícil, esse iniciozinho de noite. E também anunciar aqui para os estudantes que o cursinho do Quilômetro Carolina Maria de Jesus estará a partir
próximo mês, né, outubro, aí, após o primeiro turno das eleições, Uniquilombos itinerante, viu, Carlos? Professor Carlos? Aula de biologia com o professor Jonas, estará atendendo estudantes de escolas públicas municipais na região de Nova Contagem, tá? Então, na próxima semana deste encontro aqui do Uniquilombos, nós falaremos quais serão as escolas e os dias que o professor Jonas estará atendendo presencialmente. A nossa intenção aqui é levar o conhecimento, essa oportunidade, ao lugar que os estudantes estejam. Se é favorável que eles assistam e tenham esse acesso através do trabalho online, será no trabalho online também. Se alguma escola tiver a possibilidade de receber, será também através do trabalho presencial. Tá? Parece que alguém está com a mão levantada aqui, Gabriel. Sou eu. É você, cara? Eu queria... Porque a Cristina, eu estou conhecendo agora, né? Mas eu queria me apresentar e depois que ela apresentasse também, para eu conhecê-la um pouco. O meu nome é Carlos Justino Correia, muito conhecido como Justino. Eu dei aula por mais de 30 anos na escola pública e na privada. Sou aposentado, graças a Deus, nas duas, consegui. E atualmente eu estou aqui, né? Eu mais a Magda e Davi. Essa luta aí incessante para ver se a gente mantém o Uniquilombo. E eu estou também como professor hoje voluntário de um cursinho para alunos também de periferia, que funciona na FALE, na Faculdade de Letras, tá? Lá que chama Dom Quixote. O nosso cursinho chama Dom Quixote. Eu estou lá, né? Hoje mesmo eu dei aula lá, presencialmente, na FALE. Tá? Bacana. Aí eu queria ouvir de você um tiquinho, de onde você vem, o que você faz. Olha, como que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Eu sou Cristina Pires, né? Eu sou graduada em biblioteconomia, mas depois eu fiz mestrado e doutorado em letras lá na Faculdade de Letras da UFMG. E o meu objeto de estudo foi justamente no mestrado foi o Lima Barreto, né? Daí eu conhecer bastante a obra dele. Mas o Lima Barreto apareceu na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. E sabe aqueles livros que mudam a vida da pessoa? Alguns livros mudaram a minha vida. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma foi um deles, né? Eu li aquilo ali e eu fiquei tão impactada e para mim nada mais foi igual, né? A partir daquele momento. Assim como eu digo também sobre o batismo de sangue do Frei Beto, né? Ali definiram a minha formação, né? O que eu sou, o que eu escolhi ser, por onde caminhar, vieram desses livros, sabe, professor? E depois, no doutorado, eu fiz, sempre nessa perspectiva, né, de estudar questões de identidade brasileira, né, história e cultura. Eu trabalho numa linha, tanto o mestrado como o doutorado foram numa linha chamada literatura, história e memória cultural, né? Então, é sempre estudando a literatura nessa perspectiva. E aí, no doutorado, não foi diferente. Não foi diferente. Eu trabalhei com o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, né? Onde ele tenta recontar a história do Brasil pelo viés dos excluídos, né? E, na sua maioria, pelo viés da nossa população negra, né? Então, é sempre nessa perspectiva os meus estudos, né? Sem prezar a história. Por isso eu estou muito contente, né, de você hoje estar aqui com a gente. Era sempre uma presença prometida pela Magda, né? E hoje
hoje o encontro se realizou e eu estou muito feliz. Eu Ai, que acho bom também. Eu também sou é, muito feliz. é um Muito diálogo feliz. sensacional, né? Quando a gente faz junto com a história, né? É, Quando a gente É. conversa. E foi aí no doutorado, né? Ainda no mestrado, mas depois no doutorado, que eu trabalhei mais com o Eric Robesbal, né? Ele vai muito ao encontro do que eu penso, né? Então, exatamente. muito ao Por isso que eu encontro. lembrei, sabe? A hora que vocês Aham, começou a conversa aqui, eu falei, gente, se encaixa demais no documentário. E, nossa, sim. bom. Qual o livro que você falou aí do escritor lá, o baiano? É o Viva o Povo Brasileiro, Vivo o Povo né? Brasileiro. Ele tenta recontar toda a história por outro viés, né? Uhum. E ali mostra o outro lado da nossa identidade cultural. Não aquele criado lá pelo romantismo, né? Mas outro completamente diferente, né? A partir do caboclo capiroba, né? Que é um índio, um indígena rebelde, né? Bem ao contrário do indígena bonzinho lá De né? Do romantismo. romantismo. Ele é É, totalmente eu falo diferente. com os meninos que índio bobo e preguiçoso é só em filme de bang bang, Uhum, só em com filme É. certeza. de Hollywood, Uhum, né? sim, Alguns, né? Porque agora já tem mudado muito essa visão, né? é verdade, Alguns, professor. né? É. Uhum. Mas O, muito ca- o bom. prof... E atualmente você trabalha na educação? Não, eu atualmente trabalho no patrimônio histórico. Uhum, Bacana. Eu já dei uhum, aula, mas hoje em dia não. é. Só aqui no Uniquilombos, que ela está dando aula. Sim, só aqui. Só aqui. Eu estou falando assim, não nem Sim. para o estado, nem para o município, Espaço mas escolar, no aqui no Uniquilombo. Uniquilombo, né? É, é. Nosso, Não nosso espaço escolarizado, é nosso público. Aham. Olha, eu também estou muito feliz. Ô, Carlos, Diga, meu bem. depois você poderia se descrever para a professora Cristina, porque a professora Cristina tem uma deficiência visual, tá? E aí Sou você se Hum. pessoa com apresentou, deficiência pessoa visual. visual. Eu Ó, esqueci de falar para você, É tá? Para você se verdade. descrever. Depois da sua descrição, eu vou me despedindo. Nós iremos nos despedindo, tá mas como bom? é que eu vou me descrever? Se descreve, é muito Ó, difícil a gente o Se me professor descrever, né, descrever. Carlos é um professor? Eu homem. também acho Ah, eu acho difícil demais. difícil Cristina, o demais. professor, mas eu vou descrevê-lo então. Ele é um homem pardo, tá? Tem os cabelos grisalhos, tem uma leve entrada, tá? Isso. Pouquinho Ele calvo. um pouquinho calvo, ele é um homem de estatura mediana, Uhum, ele usa óculos, uhum, sempre gosta de usar cavanhaque, tá? É um homem muito risonho, sempre Nu. eu olho para o professor Carlos, ele está sorrindo, nunca Os está meninos, triste. aqui, ô Cristina, os meninos perguntam, falam assim para mim: por que você tá rindo, pessoal? Eu falei: porque meus dentes são para fora. Não, aí às vezes fala assim: nossa, o professor Carlos só fica rindo. Fala, não estou rindo, não, gente, meus dentes são para fora. Porque É, aí mas ele tá eu conto a sempre história para sorrindo, eles sempre que alegre. eu era muito pobre e na época eu não podia colocar aparelho, né? Mal uhum. tratar de dente. E aí, depois de velho, eu fui ver, o cara falou assim: ah, para com isso, seus dentes são certinhos, não mexe com esse negócio de colocar aparelho, não. Isso aí É, faz parte da sua característica. pois é. Super alegre, super alegre. Você não vê esse Ah, professor triste, Uhum. espero que nunca veja. Mas é. é isso, meus queridos, muita gratidão, tá? A Cristina chegou aqui no Ano Quilombos através do professor Carlos, de um amigo nosso em comum. Ah, É, eu não contei como é que a gente, é, né? O professor pode pediu. contar, Eu pode trabalhei Então, com um contar. professor com deficiência visual, professor de história, aham. lá em Então, Betim, Zilmar. Hum. professor, como que eu cheguei no Uniquilombo, né? A Magda fez um contato com um amigo nosso, né?
para uma conversa sobre o Claro dos Anjos, que era para o pessoal da prova do Cefete, Cefet. é do ano Uhum. passado. Esse amigo da Magda, né, e que eu conheço pouco, ele é muito amigo de um grande amigo meu. E É. aí ele fez o contato com esse grande amigo para saber se me chamava, né, se eu topava. Aí o grande amigo, o Gustavo, falou: claro, eu vou dar o toque para ela e vocês vão continuar a conversa e já passa para Magda, né? Aí assim foi. Né? Eu falei: ok, claro, Pedro, e tal, aí tá tudo certo e tal. Aí ele me pôs em contato com a Magda e a partir daí a gente tem A feito todo partir daí, o janeiro, e daí ela ficou. é, Ai, bom E, demais. e só contar, Cássio, que eu não conheço pessoalmente ainda, sabia? é Desde verdade. janeiro desse ano corrente, nós estamos em contato, preparando Uhum. as aulas. Em janeiro, nós tivemos uma grandiosíssima participação, e você estava também, só que em momentos diferentes, viu, Cristina? O Carlos deu aula de História e Geografia, em janeiro Uhum. também, em momentos diferentes das aulas de literatura. Nós ainda não tínhamos feito essa grande sacada de colocar esses dois profissionais juntos. E eu quero muito agradecer vocês por não desistirem, porque ainda mais, principalmente no contexto ainda que nós estamos passando pela grave crise sanitária, como foi essa, né? E outras que ficam permeando o planeta e atinge com muito mais veemência as classes trabalhadoras, é o público da qual nós estamos discutindo aqui, tá? Quero muito que o Uhum. professor Carlos consiga chegar até o mestrado dele, que ele pesquise Ai, práticas, que ele pesquise práticas como essa. É difícil, eu confesso para vocês, né? Nós estamos aqui até gravando tudo isso que nós estamos conversando, muito cansada, né? Eu creio que você Cá já está aposentada, ainda bem. Cristina tem que levantar muito cedo, como eu levanto aproximadamente umas 5 horas da manhã, saio de casa às 6h15, retorno para casa apenas às 18h30. Mas fazer um trabalho como esse, e teve um momento que conversei com a Cristina fora aqui das gravações, de pessoas até perguntarem, sabe, professor Carlos, por que que ainda fazem isso? Quem são essas pessoas que ficam insistindo com um trabalho como esse? Nesse momento, nós não temos alunos em sala, mas nós sabemos, eu tenho clareza, sabe, professor Carlos, que essa gravação, que essas aulas, que esse momento tão bacana, é um momento histórico, chegará a alguém. E quando chegar, eu tenho certeza que mudará a perspectiva desse sujeito de olhar para a literatura, olhar para a história de uma outra maneira. Inclusive eu, né? Uma mulher quase aposentando da sala de aula, tem conteúdos aqui, conversas aqui, coisas, informações que eu não tinha. Eu fico muito feliz de poder aprender sempre. O lema nosso é educação a todos e todas, educação por toda a vida. Esse é o nosso trabalho. Que como chegue diz o até as Paulo pessoas Freire, nós não nascemos professores, né? Nós vamos nos construindo, né? nos Então, construindo Exatamente. professores, não Isso, é? professor. É e nós Isso é vamos verdade. nos muito bom. construindo o tempo todo, né? O tempo O todo nos tempo educando, né? nos Isso. educando e com muita esperança. Paulo Freire, 101 anos, né? De se tivesse. É um grande legado para esse país. Eu espero que as coisas melhorem a partir do dia 1º de outubro, Dia né? 2. Dia 2, desculpa, dia 2 de outubro, que as coisas melhorem nesse país, que as pessoas sejam mais fraternas, que a educação, principalmente todas as instâncias da nossa educação, mas a minha grande preocupação, viu, é a educação, é o ensino fundamental, as séries iniciais. Nós estamos sofrendo muito, os professores muito angustiados, porque nós precisamos que as pessoas retomem a esperança e o desejo de aprender e redescubra
o que que é a escola e para que que ela serve. Eu acho que esse é o grande Aqui, desafio ó. dos E por professores. falar nisso, o Lula vai estar aqui em Belo Horizonte de novo, dia 29, viu? Dia 29, Para quem sabe fechar nós para fechar com chave de ouro, com né? chave de ouro. Praça Gente, da Estação, a partir é, das 13h13. 13, 13, exatamente. É. Quem puder estar. Ô, vamos fechar esse encontro, Gabriel, se você estiver por aí também, com a palavra que define este encontro para nós. A minha palavra para vocês, tá? É gratidão. E aqui eu me despeço. Sim, gratidão Esperança. sempre, esperança, Esperança, gratidão, solidariedade sempre, né? sempre. Gabriel, você está aí? Davi tá aí. É Gabriel, não é Davi, não. Davi é Gabriel, só que é só o nome é que é Davi, mas na verdade hoje que está conosco é o Gabriel. Bom, gente, muito obrigada, viu, por tudo, gratidão, boa noite. Carlos, nós vamos nos reunir depois, combinarmos os próximos encontros, literatura na perspectiva histórica, Brasil. Massa. Aqui, ó, vou ter que me preparar bem, porque essa professora aí é uma Boa. baita de uma professora, viu? Boa de uma Misericórdia. professora. Oh, meu Deus! Nossa Senhora, essa aí eu vou aprender muito. Que é isso, professor? Não, não. Ah, A gente vai retomar um pouquinho aí, né, a República Velha, para poder falar no modernismo, né? Semana que Exatamente. beleza. Então, Falar um beleza. pouquinho do Madeira. Obrigado, um abraço Combinado, para né? vocês. Até Obrigada, logo. gente. Boa Beijos. noite. Boa Beijo. Boa noite. noite. Tchau. Boa Boa noite. Boa noite. Tchau. noite. Boa noite. Obrigada, Gabriel. Oh, Obrigada, Gabriel. Um grande abraço. obrigado, Obrigada, Gabi. Carlos. Tchau. Alô.